abençoado. E eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Reis, capítulo 13. Amém? Um profeta faz predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele! Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não irei contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerá pão, nem beberá água, e não voltará pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. Então disse-lhe seu pai: Por que caminho ele se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerá pão, nem beberá água, nem tornará a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faça-o voltar contigo para a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém o profeta velho mentiu. E voltou ele, comeu pão em sua casa, bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerá pão nem beberá água, o teu cadáver não entrará no sepulcro do teu pai. E sucedeu, depois que comeu pão, depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Eis que os homens passaram, viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar ao caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles albardaram. Então foi, achou o seu cadáver, lançou no caminho o jumento, o leão, que estavam parados junto ao cadáver.
O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs em cima do jumento, tornou a levar, e assim veio o profeta à velha cidade para o chorar e enterrar. Colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, pranteando e dizendo: ah, irmão meu, amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Então medite nessa palavra, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que fique essa lição, né? Nenhum homem, nenhuma pessoa é maior do que o próprio Deus. Se o próprio Deus falou com você, se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, pode vir presbítero, papa, pastor, evangelista, seja quem for, missionário, falar para você, ó, Deus me revela para fazer o contrário. Não faça, fica com o que o próprio Espírito Santo te deu. Ou então vá orar para o Espírito Santo falar de novo. Já que falou uma vez, o Espírito Santo fala de novo. Gideão, com o próprio Deus falando com ele, pediu confirmações. E Deus deu. Então o nosso Deus é Deus de confirmações e a vitória é nossa em nome de Jesus. Nós vamos orar a partir de agora. Vou estar orando mais retirado e vocês orem junto conosco aí onde você estiver, né? Trabalho, casa, o momento que você estiver assistindo. Fala para o Espírito Santo falar com você, para que você faça a vontade de Deus e o Senhor não te entregue aos leões. Os leões nos dias de hoje pode ser muita coisa, né? Pode ser o desemprego, pode ser decepção, frustração, derrota, enfermidade, 1001 problemas. Deuteronômio 28 diz Deus, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor te ordena, bendito será. No campo, na cidade, tudo que você pôr a mão, todas as suas coisas, e o Senhor vai te honrar. Amém? Então vamos orar, irmão Reinaldo? E aí o irmão assume aqui, orando, pode ler depois mais alguma coisa, tá? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome.